Olá, meu irmão e minha irmã. A reflexão do Evangelho de hoje traz na palavra, em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25. E aqui, um mestre da lei, quer dizer, ele conhecia toda a Sagrada Escritura e devia ser um homem que praticava toda a lei, não só os 10 mandamentos, mas tudo o que eles também acrescentaram, a ponto de chegar a mais de 600 preceitos. Muito bem, esse mestre da lei, com a intenção de pegar Jesus em algum erro, chega para ele e diz assim: o que devo fazer para ganhar a herança eterna, a herança de Deus? E Jesus, sabendo que ele era um mestre da lei, disse: o que é que diz a lei? Ele respondeu prontamente: amar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua inteligência, com todas as tuas forças, com toda a tua vontade, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: tu respondeste bem. Mas aí, aquele mestre da lei acrescentou: e quem é meu próximo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, aqui Jesus contou a história de um homem que foi assaltado, foi machucado, ficou muito ferido à beira da estrada. E nesta estrada passou primeiro um sacerdote. Olhou, quer dizer, viu, mas seguiu em frente. Passou depois um levita, viu, seguiu em frente. Mas aí lá vem um samaritano. E este samaritano, ele aproximou-se, viu, sentiu compaixão, cuidou das feridas, fez curativo, colocou um óleo para ungir os ferimentos. Depois ele colocou na própria montaria dele e saiu levando aquele homem até uma pensão, onde ele cuidou dele e depois deixou pago pelo tempo que ele precisasse ficar ali para ficar totalmente curado. Aí Jesus fez a pergunta para ele, diante daquilo que ele queria saber, quem era o próximo. Ele disse: quem vocês acham que fez, né, o que Deus quer? Pegando mesmo o texto, ele disse assim: qual desses três parece ter sido o próximo daquele homem, daquele que caiu na mão dos ladrões? E respondeu o doutor da lei, aquele que usou de misericórdia para com ele. Pronto, Jesus disse: então, vá e faça o mesmo. Então, meu irmão e minha irmã, veja bem, aquele homem, ele vinha de Jerusalém. Então, era um judeu. Ele vinha de Jerusalém e ia para Jericó. Era um judeu. O sacerdote, mesmo sendo um sacerdote, um homem consagrado a Deus, um homem que era responsável por fazer a oferta no altar, ele fazia tudo isso. Mas ele
não tinha isto dentro dele para mudar o seu coração e, além dele cumprir toda a lei e o mandamento, ele extravasar tudo isso em misericórdia, em amor. Por isso que ele olha e vai. O levita é aquele que cuida do templo, responsável para cuidar do templo. Ele também viu e seguiu o caminho. Está dentro do templo, está dentro da igreja, talvez faça parte de um movimento, de uma pastoral, de um serviço. Está lá todo dia dentro da igreja, limpa tudo, deixa tudo bonito, cheiroso, limpo. Mas isto não está dentro de si, a ponto de transformar a sua vida e viver realmente a graça que ele tem. Por isso que ele só vê e passa. É indiferente à dor do outro. Até às vezes pode até tecer comentários. Aquele ali está apagando os pecados dele. Aquele ali é bem feito, porque ele fazia pior. É fulano, ou então quer só saber da novidade. Meu irmão, quantos de nós somos levitas? Estou falando de nós cristãos, que nos identificamos como católicos. Nós que fomos batizados. Nós que estamos dentro da igreja todo dia. Nós que podemos, inclusive, ter uma vida de sacramentos diário, de receber o Senhor na Eucaristia diariamente, de confessar-se regularmente. Entende? A gente pode estar só cumprindo ritos. Se tudo isso que eu faço não mudar a minha vida, eu posso estar sendo um sacerdote, um levita de aparência. Aí vem um samaritano. E veja bem, o samaritano, ele não se dava bem com o judeu. Eles tinham uma briga entre eles. Um dizia que se devia adorar a Deus no templo de Jerusalém, o outro não, tinha que ser em outro lugar. E eles não se comunicavam. E é exatamente este que vê, se aproxima, cuida dos ferimentos, fica cuidando até a pessoa ficar totalmente restaurada. Não importa se ele era judeu. Esse é o próximo. Então veja, quando eu penso que a minha vida em Deus é para que eu primeiro ame o Senhor de todo o meu coração, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, mas este amor a Deus, ele é uma resposta apenas do amor que Deus tem por mim. Eu não tenho mérito nenhum para que se diga assim, olha como a Euda ama a Deus. Não. É Deus que faz em mim e em você. E aí então, além de você ser uma pessoa que está buscando a Deus e querendo amar a Deus, é preciso ver isto, e aí é onde está a santidade, é em viver o amor. Veja que no início o mestre da lei pergunta, o que devo fazer? Quer dizer, é algo, é uma ação.
É uma ação. E Jesus mostrou, através desta história do samaritano, todas as ações. Acolher, olhar, sentir compaixão, ou seja, colocar-se no lugar daquela pessoa e sentir a dor que ela sente. E a partir daí cuidar. Cuida. Quem é meu próximo? É aquele que está perto de mim, precisando de mim. Então, meu próximo pode ser meu esposo, meu próximo pode ser meu filho, meu próximo pode ser meu vizinho, meu próximo pode ser aquela pessoa que eu encontro na entrada do meu trabalho. Meu próximo pode ser aquele que está no sinal, no trânsito. Meu próximo pode ser aquele que vai para a igreja comigo. Ou seja, é aquele que precisa de mim, que precisa de você, que precisa de uma palavra, que precisa ser acolhido, que precisa de um conselho, que precisa de uma oração, que precisa também comer, que precisa se vestir. É isto. A nossa vida com Deus, a nossa vida de oração, a nossa vida de amor com Deus, ela nos leva a acolher o outro. Quantas vezes eu posso dizer que sou cristã e eu estou buscando a Deus, eu conheço a palavra, eu rezo com a palavra, mas eu vivo perseguindo, eu vivo detonando a vida de uma pessoa porque eu virei uma juíza daquela pessoa. Deus não faz isso com você. Imagina, Deus não faz isso comigo. Imagine se Deus fosse nos tratar como nós tratamos os nossos, não é nem nossos irmãos, é o nosso próximo. Veja que a palavra não é amar o irmão como a si mesmo. Não. Porque aí você ia dizer, então é meu irmão de sangue. Ou então é meu irmão de comunidade. É meu irmão do grupo de oração. Não. O Senhor disse que é para amar o próximo. Aquele que precisa de mim, que está perto de mim. Eu posso muito bem mostrar para os outros que sou piedosa, que faço, que ensino a palavra e tudo. Isso pode ser sua aparência. Se eu não tiver isto realmente nas minhas entranhas, que mexa comigo mesmo, que me leve a refletir, como hoje. Quem é meu próximo? Quem é que precisa de amor? Veja que a resposta do doutor da lei é aquele que demonstrou misericórdia. O amor misericordioso, ou seja, é aquele amor de se colocar no lugar da pessoa, de sentir a dor do outro, sentir compaixão e querer ajudar, independente de quem a pessoa seja. Isto é amar o próximo. Não é amar só aqueles que estão dentro do meu grupo, no meu círculo de amizade. Não. É aquele que precisa. É aquele que necessita. Isso me faz lembrar Teresa de Calcutá, Santa Teresa. Ela cuidava das pessoas nas ruas de Calcutá e pessoas de outras denominações religiosas e que inclusive diziam que o Deus dela era maldito porque estava na cruz. Cuspiam nela. Questionavam ela por que ela cuidava deles,
se eles não eram cristãos. Sabia? Teresa não cuidava dos cristãos, não. Nem dos católicos. Se precisasse, sim. Teresa cuidava daqueles que estavam jogados na rua, que não acreditavam em Deus, que de maneira nenhuma acreditavam em Jesus, que estavam abandonados pela própria família. Amou ao próximo. Assim também nossa Dulce, Santa Dulce dos pobres, que cuidava dos pobres nas ruas, que saía procurando nas ruas de Salvador aquele que precisasse. Eles são exemplos para nós, para entender que a misericórdia que Deus tem para comigo, de assumir as minhas dores, minhas feridas, essa misericórdia é também para que eu viva como cristã, que eu experimente, que eu não fuja das ocasiões em que Jesus se apresenta para mim, para que eu tenha misericórdia. Agora veja, então basta que eu vá cuidar, mas você é cristão? Você conhece Deus? Você tem uma experiência diária com Deus? Então você sabe que o que muda você, o que transforma você é a sua vida com Deus, a sua intimidade com Deus. E é a partir desta intimidade, a partir desse encontro com Ele, que você vai até quem necessita. Por isso que o escândalo é exatamente uma pessoa ser orante, viver os sacramentos e, na prática, ser totalmente contrária àquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus nos dá o exemplo. Veja como nós precisamos nos deixar transformar. Vamos pedir isso, porque não é possível para nós, mas é possível para o Senhor. Senhor, nesta reflexão eu te entrego toda a minha vida, eu te entrego todo o meu coração e toda a necessidade que eu tenho de ser transformada pelo poder do seu Espírito. Por isso, quando eu rezo, Senhor, quando eu invoco o seu Espírito, eu estou invocando para que o seu Espírito transforme o meu coração. Vem fazer isso agora na minha vida. Vinde, Espírito Santo, acende em mim o fogo do teu amor.